terapêutica. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre a questão do efeito lógico, também sobre o medicamento químico e, por último, iniciar abordagens da virtude medicinal. Nosso condicionamento é que a homeopatia atua por semelhança e a química pelos contrários. Mas vejam bem, se nós olharmos então o leque dos efeitos de uma substância, nós vamos ver que esses efeitos explicam, obviamente, os efeitos que aparecem. Por exemplo, dipirona é considerada que ela atua contra a febre. Na verdade, ela tem um efeito colateral que é a hipotermia. Então, vamos raciocinar da seguinte forma. Ela tem essa propriedade. O organismo que ingere está com febre. Então, vai acontecer uma hipotermia. O organismo vai se aproveitar desse potencial e vai promover uma hipotermia, ou seja, vai abaixar a temperatura de 39, 38,5 para 37, 36,5 e resgatar a sua homeostase. Todos os efeitos, na verdade, são propriedades da substância aproveitados pelo organismo, transformando aquele efeito que está latente naquela substância em um efeito curativo. Quando não é curativo, pode ser então um efeito patogenésico, um efeito colateral ou efeito adverso. Então, aquele raciocínio de que a substância ingerida por um experimentador vai provocar um quadro de doença e depois ele vai curar na pessoa doente esse mesmo quadro, um raciocínio que não se aplica a todos os casos, e a homeopatia não se limita a esse efeito pela semelhança ou efeito paradoxal. O que é mais importante na homeopatia é essa tendência, esse ideal de trabalhar com a substância com todo o seu recurso, com toda a sua bagagem possível de efeitos. Nesse caso, olhando pelo lado da dipirona, que a gente estava já analisando, substância que tem uma multiplicidade de efeitos colaterais e adversos, eles poderão ser úteis no tratamento daquele sintoma, mas como é importante ter aquele efeito e não os demais, isso transforma a pesquisa farmacológica num investimento muito caro e que exige uma indicação muito específica. Então, se a dipirona é usada para tratamento de hipertensão, porque ela tem essa propriedade hipotensora, é preciso encontrar as restrições, ou seja, quais são os casos em que está indicado o uso da dipirona como hipotensor e não facilitar o aparecimento dos demais efeitos colaterais ou adversos. O que a homeopatia faz é, eu já disse, um pulo do gato, em que selecionamos alguns efeitos qualitativos mais importantes e que geralmente surgem na patogenesia. Esses efeitos permitem a individualização do paciente com mais segurança e diminui a chance, embora não evite de forma plena, o aparecimento dos efeitos colaterais ou patogenésicos. Então, o efeito químico de uma substância é muito interessante porque ele tem um leque de efeitos. Esse conjunto é o potencial terapêutico dessa substância já conhecido. A diferença é que a homeopatia agregou o efeito patogenésico. Na verdade, a grande descoberta do Hahnemann e que promove toda a diferenciação da homeopatia são os efeitos patogenésicos, que são praticamente desconhecidos da farmacologia. Quando nós olhamos para a expansão dos efeitos possíveis de uma substância, vamos colocar então o exemplo da N-acetilcisteína ou NAC, que é muito usada como antídoto nos casos de intoxicação pelo paracetamol. Mas tem outros efeitos que não são muito conhecidos. Atua, por exemplo, na proteção de dano renal durante os exames imaginológicos. Também tem um efeito na DPOC, doença obstrutiva pulmonar crônica. Tem efeito, por exemplo, em alguns tipos de depressão. Atua
como protetor do paciente que está em fase de abstinência de cocaína. Além disso, está indicado, por exemplo, no tratamento de tricotilomania, que é o hábito de arrancar os próprios cabelos, e outros efeitos. Então, o que nós fazemos? Se chega um paciente com esse leque de sintomas, nós temos aí um conjunto que pode indicar o uso de NAC como medicamento do quadro. Entretanto, esse raciocínio quantitativo leva o homeopata muitas vezes a dizer que o medicamento atuou bem porque ele está ajustado à globalidade, né, ao quadro geral do paciente. Aqui nós podemos fazer um outro raciocínio também. Se um medicamento, uma substância, atua bem em alguns sintomas importantes do paciente, se ele tem potencial para agir de forma terapêutica, ou, melhor dizendo, se a pessoa, o organismo tem condições de fazer um aproveitamento dessas virtudes, desses efeitos que estão em estado virtual naquela substância, alguns poucos efeitos podem fazer uma diferença muito grande e o organismo, por si só, promove uma revolução no seu próprio funcionamento. Não é uma questão de ajuste quantitativo, mas de um ajuste qualitativo em pontos importantes que alavancam a cura ou que permitem ao organismo promover a sua própria restauração da saúde. Então, com isso, nós estamos já colocando claramente que a questão não é trabalhar com a ideia de efeitos a favor ou contra, de efeitos que são do polo positivo ou do polo negativo, e você ter que conciliar quando é que está indicado um polo do medicamento e quando está indicado o outro, mas é que você tem esses efeitos, eles são indicadores. O paciente tem essas alterações de forma estável, assim como essas alterações estão latentes na substância e podem se revelar quando alguém tem capacidade de identificar esses efeitos e manifestá-los de alguma forma, seja sutil e passageira, seja de forma curativa ou efeito colateral ou adverso. É preciso que haja uma interação entre a substância e um organismo para que esses dados se mostrem e, no caso da aplicação clínica, que o organismo seja capaz de aproveitar para restaurar a sua própria homeostase. É isso, continuaremos com mais um vídeo, o quarto e último, a respeito desse tema.